Boa tarde a todos. Estamos aqui para discutir hoje, no podcast Passaredo, um tema de muita relevância. Hoje está relacionado à alfabetização, formação docente e os processos de aprendizagem. Nosso objetivo aqui é discutir esse tema porque ele vem sendo, de certo modo, debatido nos meios de comunicação e sempre apresentando, os autores vêm apresentando uma preocupação com as políticas educacionais, ressaltando os problemas da alfabetização e buscando equacionar o problema. Um problema que não é imediato nesse contexto do século XXI, mas ele vem sendo manifestado há pelo menos 30 anos, principalmente a partir da introdução da psicolinguística nas políticas públicas. Então, nesse sentido, é muito oportuno retomar essas reflexões sobre o processo de aprendizagem, pensar sobre as concepções balizadas pelo princípio do aprender a aprender e aqueles princípios que levam em consideração a educação em seu contexto social e o papel imprescindível dos professores para a ampliação das capacidades humanas e o desenvolvimento do indivíduo. Para discutir hoje esse tema, nós temos duas convidadas especiais. A professora Luciana Maria Schindewin, da Federal de Santa Catarina, e Bruna Carvalho, que fez doutorado na Unesp e hoje trabalha no Sagrado Coração. Eu vou convidá-las para entrar para o nosso debate. Bruna, ela é a professora, é mestre e doutora em Educação Escolar pela Universidade Paulista, campus Araraquara. Ela é graduada em licenciatura plena em Pedagogia também pela Estadual Paulista. Ela tem experiência em docência na educação infantil, ensino fundamental, formação inicial e continuada de professores. Trabalha com coordenação pedagógica e direção escolar. Na Unesp, ela trabalha com a parceria com a Universidade Aberta. E depois eu vou pedir você, Bruna, para complementar se eu esqueci de falar alguma coisa. A professora Luciane Schildewin possui pós-doutorado pela Faculdade de Educação da Unicamp. Ela é graduada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação na área de Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela já atuou na coordenação do PPGE, da Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje ela é professora do Departamento de Metodologia de Ensino no Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. E também atua no curso de Pedagogia da Federal de Santa Catarina. Então, eu vou passar a palavra para a Bruna, dar início à apresentação dela. Olá, ouvintes do podcast Passaredo. Eu sou a professora Bruna Carvalho e estou aqui para conversar com vocês a respeito de um tema que é muito importante e caro para mim, que é o tema da alfabetização e que foi objeto de estudo no meu doutorado, né? Eu venho atuando aí na educação básica, como professora, como gestora, né? Eu fui diretora de escola durante 6 anos, fui coordenadora pedagógica, fui professora alfabetizadora. Atualmente, eu sou professora colaboradora no Departamento de Educação da Unesp de Bauru. Estou aí na transição, né, encerrando o meu contrato lá, que era um contrato temporário, para assumir o cargo efetivo de supervisora de ensino na cidade de Jaú. Né? Então, a minha experiência na educação básica, ela perpassa desde a docência, né, até a atuação em secretarias municipais de educação, direção e coordenação escolar. E concomitante com essa atuação, eu fiz o mestrado, o doutorado na Unesp de Araraquara,
né? Sou pedagoga pela Unesp de Bauru e estou muito feliz em estar aqui para conversar com vocês. A minha exposição, ela se baseia, então, né, no livro que é produto da minha tese de doutorado, no qual eu vou discutir o ensino da língua escrita no primeiro ano de ensino fundamental. O livro chama-se Ensinar e Aprender a Língua Escrita, Reflexões Didáticas à luz do enfoque histórico-crítico, pela editora CRV. A pesquisa, ela se apoia nos fundamentos da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica, e é uma temática que, nesse referencial teórico, ainda é pouco explorado, né? Nós temos várias pesquisas, como, por exemplo, do professor Mazeu, da professora Meire Dangió, da professora Lígia Márcia Martins, que foi minha orientadora, produções da Ana Carolina Galvão Marcília, né? E outros autores aí de outros estados, outras instituições que vêm estudando a alfabetização a partir da pedagogia histórico-crítica e também dos estudos do Vygotsky, né, do Vygotsky dentro da psicologia histórico-cultural, e o meu trabalho é né, dessas contribuições aí, desse coletivo que se debruça a estudar a língua escrita. Então, no primeiro capítulo, eu traço um panorama da alfabetização no Brasil, mostrando por meios de dados, como, por exemplo, do INAF, do IBGE, resultados da ANA, da Avaliação Nacional da Alfabetização, e também do mais recente índice, né, criado, o Criança Alfabetizada, discutindo quanto que a aprendizagem rudimentar da língua escrita é um problema histórico, que perpassa a história do nosso país e que não é só uma questão pedagógica, né? Nós temos aí as dimensões políticas, econômicas, sociais e culturais que perpassam o problema da aprendizagem da leitura e da escrita. Então, destacando que, assim como a crise na educação, né, não é uma crise, é um projeto, aí parafraseando o professor Darcy Ribeiro, eu coloco, né, a crise da alfabetização do Brasil não é uma crise, é um projeto. E aí questiona-se qual é o real interesse da classe dominante, dos governantes, dos políticos, em que de fato a população se aproprie desse tão estimável, né, instrumento da cultura que é a escrita, a potência dessa aprendizagem. Será que de fato há esse interesse? Né? Então, esse primeiro capítulo, ele não só traz os dados oficiais, né, estatísticas, gráficos, tabelas, quadros, mas vai questionando essas dimensões sociais, políticas e econômicas que estão por trás desses dados. Já no segundo capítulo, existe nele um levantamento, né, dos caminhos já percorridos e dos caminhos ainda a serem percorridos nos estudos da alfabetização, fundamentados na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural, né? Então, quais são as teses, as dissertações, artigos, livros que já foram publicados, né, dentro ali do período da pesquisa? É claro que depois que eu encerrei a minha pesquisa, né, outras produções surgiram, né, e ainda bem, avanços. E no caso do terceiro capítulo, é o capítulo no qual eu vou defender a minha tese, pensando, né, nas produções da Miriam Lenle, que é uma autora na área da linguística, e também da professora Magda Soares, porque a Miriam Lenle, ela trata do que ela vai chamar das capacidades necessárias à alfabetização, e a Magda Soares trata dos níveis da consciência fonológica, né? Então, eu faço um estudo dessas duas autoras, pensando, né, no que elas propõem, quais são os pontos, né, comuns e divergentes, e como que eles podem
ser incorporados na perspectiva da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural para a gente pensar uma proposta de alfabetização crítica, emancipadora, que promova a humanização dos indivíduos, né? E além de se apoiar nelas, também me apoio nos estudos no âmbito das neurociências, para a gente pensar os mecanismos aí que envolvem a questão da leitura e da escrita. Então, a proposta desse capítulo é uma síntese, né, pensando nos requisitos necessários à alfabetização. E também como esses requisitos podem ser desenvolvidos por meio de jogos, brincadeiras, por meio da literatura infantil, de músicas, enfim, diversos recursos que os professores já utilizam em sala. O objetivo do livro não é traçar um receituário, né, trazer um passo a passo do que o professor deve fazer, mas sim mostrar possibilidades didáticas dentro, né, das teorizações e, a partir disso, instrumentalizar o professor para que ele possa pensar em outras formas de desenvolver esses requisitos necessários à alfabetização e também refletir sobre a sua própria prática e pensar, olha, isso que eu já desenvolvo, isso que eu já faço, tem o potencial de promover tal e tal requisito, né? Então, o livro, né, e a tese tem essa característica. Os requisitos, eles são apresentados numa sequência, mas essa sequência ela é apenas didática, ela não traz nenhuma hierarquia ou obrigatoriamente uma sequência que o professor vai trabalhar, né? Mas esses requisitos eles vão aparecendo concomitantemente na prática do professor e nas diversas atividades, né? No currículo aí da alfabetização. Então, o primeiro requisito é a capacidade de simbolização. Por quê? As letras, né, elas representam, a palavra, ela é uma representação. Então, as crianças precisam compreender o que é uma relação simbólica entre uma coisa e outra. E aí, lá na educação infantil, isso não vai ser desenvolvido na criança se a gente ficar fazendo ela cobrir pontilhado, tracejado, né? Mas sim, a partir do momento em que ela está envolvida em atividades que exigem o processo de simbolização. E uma delas é os jogos e papéis sociais, né? As atividades de faz de conta, em que ela tem que imaginar que uma coisa é outra. O cabo de vassoura não é o cabo da vassoura, pode ser um cavalo, uma moto, né? Ela não é ela, mas ela pode ser uma fada, uma professora, um motorista um piloto de avião. Então, essa questão dos jogos e das brincadeiras é muito importante na educação infantil. Uma outra questão é a discriminação do formato das letras, né? A discriminação visual. E a criança, ela precisa perceber diferenças sutis nos objetos, nos desenhos, nas imagens, para depois ela perceber isso nas letras, né? Vejam o WM, o próprio O e o Q maiúsculos, né? Uma vez uma aluna falou para mim, olha, ela tinha que escrever uma palavra com a letra Q, ela não lembrava qual era a letra Q. Ela sabia que era com Q, mas não sabia qual era. E ela falou assim, professora, é o O com perninha, né? Então, a associação que eles fazem para lembrar do formato das letras. Além da grafia das letras, a criança precisa estabelecer relação e compreender diferenças sonoras entre as palavras, entre as partes, né, as sílabas que constituem essa palavra. Então, a consciência da sílaba, as partes, e também as relações, né, de rimas, assonâncias, aliterações. E isso pode ser feito por meio de cantigas, de músicas, de trava-línguas, de parlendas, né, da criança percebendo isso. Tem um livro chamado, da autora Marta Lagarto, chama Rima ou Combina, em que ela vai
trabalhando com pares de palavras em que a criança ela precisa pensar na questão da semântica, ou seja, o que aquelas palavras significam, mas também na questão fonológica, para saber, olha, rima ou combina, né? Então ele fala assim, olha, boné, rima ou combina com calor? Ah, não rima, mas combina. Aí, meia e sereia, rima ou combina? Rima, mas não combina, porque sereia não tem pé, então não usa meia, né? Então, são alguns recursos que são apresentados no livro para a gente ir desenvolvendo esses requisitos, a criança perceber também a construção da frase, né? A consciência de sentença, a consciência fonológica, a direção da escrita. Então, são questões que precisam perpassar a formação do professor, mas também tendo a consciência de que ensinar alguém a ler e escrever não se resume a esses requisitos necessários à alfabetização, né? É um processo bem mais amplo que envolve outros processos, né, ligados a esses requisitos, mas que não se limitam a ele. Né? Então, essas produções, elas estão disponíveis na tese, nem tudo que está na tese foi para o livro, né? Tem artigos publicados também, né? Acessando lá o site da Unesp, no banco das teses, vocês conseguem ter acesso na íntegra, e também tem a versão física, impressa, e o e-book do livro também é disponível. A minha exposição inicial, né, é essa. Agora eu passo a palavra à minha colega aqui, que também veio compartilhar as suas contribuições para a gente pensar o processo de alfabetização. E eu agradeço muito ao podcast Passaredo pela oportunidade e pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Então, sou professora Luciane Maria Schlindwein, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Metodologia de Ensino. No curso de Pedagogia, nós temos uma área de Educação e Infância e um eixo formativo, que é Infância, no curso, né? E trabalho também na universidade, no programa de pós-graduação em educação, na linha Educação e Infância. Quero agradecer mais uma vez, então, ao podcast Passaredo por essa oportunidade de nós discutirmos um pouco questões tão importantes como a alfabetização e a formação de professores. Eu trabalhei como professora também no curso de pedagogia, com a disciplina alfabetização, e orientei algumas pesquisas, e sou uma pessoa interessada e me aproximo muito, especialmente das contribuições do Vygotsky e do Luria. Então, concordo com a Bruna e muitos dos seus apontamentos, e penso que nós temos alguns trabalhos que marcam, se constituem mesmo num marco para os nossos estudos sobre alfabetização aqui no Brasil. Um trabalho que eu destacaria é da professora Berta Braslavsky, que no original, escrito em espanhol, chama La Querela de los Métodos, onde a professora Berta faz uma análise dos métodos de alfabetização, ou métodos analíticos ou sintéticos. Mas aí nós temos um problema que eu acho que a Bruna destacou muito bem, né? A alfabetização, ela não se constitui em um processo que possa ser resolvido com um bom método. Não basta só ter um método. E aí eu diria que a segunda grande referência para nós aqui no Brasil foram os trabalhos da professora, também argentina, mas radicada no México, Emília Ferreiro, e no trabalho dela sobre psicogênese da língua escrita, ela faz uma provocação para os professores, no sentido de que
A pesquisa dela indicou que a criança, ao se envolver com a linguagem escrita, ela basicamente responde a duas perguntas. A primeira é: o que a escrita representa? Essa pergunta, o que a escrita representa, se refere à função social da escrita. Então, uma criança que vem de um meio letrado, que vê os pais lendo coisas o tempo todo, que se insere num meio em que a linguagem escrita faz parte desse cotidiano, é uma criança que chega na escola já com essa questão respondida. Ela já sabe para que existe a escrita, no sentido de que a escrita faz parte do dia a dia dela. Né? A mãe precisa ler uma notícia, o pai também precisa ler uma notícia, enfim. O terceiro eixo, assim, que nos traz daí uma colaboração muito mais importante, com a qual eu mais me identifico, são justamente os trabalhos realizados tanto pelo Luria quanto pelo Vygotsky sobre a pré-história da linguagem escrita. E os seus estudos enfatizam muito essa questão da significação. Afinal de contas, o que significa para uma criança aprender a ler e escrever? O que eles vão perceber na pesquisa deles, o Luria e o Vygotsky, é que a criança, num primeiro momento, desenha letras, e ela estabelece uma relação muito próxima entre o desenho e a escrita. Então, a criança pode fazer uma garatuja, e você pergunta, o que você escreveu aí? E ela pode contar uma história a partir daquela garatuja. Então, ela não tem um domínio do código alfabético, mas ela já tem elementos que aproximam ela da linguagem escrita. Né? E essa é a grande questão que se põe em relação à função da escola e à função do professor. O Vygotsky tem uma frase muito bonita no livro Psicologia Pedagógica, que ele vai dizer o seguinte: a escola traz algo de completamente novo à consciência humana. Por quê? Porque a escola é um espaço na sociedade que tem um compromisso fundamental com o aprendizado, e não é só um aprendizado mecânico, mas sim um aprendizado que faça sentido para a criança. Né? Então, a partir aí dos aportes do Luria e do Vygotsky, nós temos alguns estudos que também marcaram e vêm marcando, né, esse campo de investigação e de prática aqui no Brasil. A Bruna já destacou alguns, como a própria professora Magda Soares, né, que é uma grande referência, mas eu destacaria também um material produzido ainda na década de 80 pela professora Ana Luísa Smolka, alfabetização como processo discursivo, o trabalho do professor Ângelo Pino, do gesto à escrita, a origem da escrita e a sua aproximação pela criança, em 93, e depois muitos trabalhos que decorrem, então, desses princípios teóricos e metodológicos elaborados e deixados para nós por Vygotsky, que nos fazem pensar sobre, basilarmente, né, qual é a nossa concepção de homem, de mundo, de escola, de aprendizagem, de desenvolvimento. Bem como a Bruna já expressou, né, eu não posso pensar que a alfabetização se reduza a um modelo didático, a um modelo de aprendizado mecânico, né, mas implica em a criança entender esse processo de significação, né? E isso demanda uma elaboração, uma tomada de consciência que se constitui em processo mental extremamente sofisticado, né? Eu trago 2 exemplos. Eu fui professora alfabetizadora por 3 anos, né, ainda no século passado,
e trabalhei com as crianças nessa perspectiva de trazer para elas a literatura, a escrita nas suas mais variadas formas, no sentido de elas se aproximarem com essa significação e se aproximarem também do código, né? Mas tenho duas historinhas, assim, de crianças da família, até muito bonitinhas, que expressam um pouco essa sofisticação conceitual, ou essa complexidade conceitual que envolve a alfabetização. Então, estava dentro do carro, eu, meu filho e meus sobrinhos gêmeos, eles tinham, na época, em torno de uns 4 anos e um pouquinho, e o Mateus viu a placa matrículas abertas, né? Viu o M e falou assim, tia, está escrito Mateus lá, né? Ele identificou o M, mas ele leu Mateus, né? E aí eu falei, isso, muito bem, está escrito Mateus lá, M de Mateus é M de matrículas, né? Não está escrito Mateus, mas está escrito uma palavra que começa com M, assim como Mateus começa com M. E daí o Bruno falou, mas não tinha nada de Bruno. Aí eu falei, olha, só se a gente voltar, né, porque eu estava dirigindo, abertas, Berta, também tem a letra B, então o B não está no começo, mas está no meio da palavra. E daí o Mateus falou assim, tia Lúcia, mas Elô não começa com E. Aí meu filho falou, é que Elô começa com H, e H não tem som. E eles começaram a chorar. A Elô é tão fofa, tão querida, por que deram para ela uma letra que não tem som, né? Então, veja como a criança acaba se envolvendo com as letras e com as escritas e os modos de escrita de uma forma não convencional. A criança vai constituindo a sua trajetória por outras vias, né? E não por aquela via linear que os métodos, né, levantados todos lá por Berta Braslavsky, naquele trabalho dela, tentavam ensinar. Então, assim, não precisa ter um método, você precisa compreender o processo que envolve o aprendizado da alfabetização, até porque, ao aprender a ler e a escrever, a criança se transforma, né? Se abrem outras possibilidades de aprendizado. Um outro exemplo, também, uma criança de uns 4 anos, 2 crianças dentro do carro, e as 2 crianças sentadas atrás, e elas começam a discutir, e eu nem percebi, eu estava atrás de um caminhão da Sadia. Então, tem aquele S grande da Sadia, e a menina chama Stephanie, com S mudo. Eu falei, mas o que está acontecendo aí? Aí ela assim, né, Lucy, que Stephanie a gente escreve com Sadia? Então, olhem a quantidade de questões, né, semânticas que envolvem o processo de alfabetização. Então, a criança precisa ter muito contato com a linguagem escrita, um contato diferenciado, diversificado, mas com uma linguagem escrita que faça sentido para ela. Eu vou fazer uma lista, eu não vou fazer uma lista pelo padrão silábico, mas eu vou fazer uma lista a partir dos objetos que a criança tem, ou que ela dispõe, né? E sempre utilizando essa possibilidade do desenho como uma ferramenta simbólica potente nesse processo. Muito obrigada, Luciane e Bruna. Falas importantíssimas para os professores, para todos nós que somos interessados no processo de alfabetização. Então, eu vou chamá-las novamente agora para a gente fazer esse bate-papo entre nós. Vocês, tanto professora Luciane quanto Bruna, tocaram numa questão muito preciosa, que são todo o processo que envolve a alfabetização.
o contexto, né, a importância desse contexto. Bruna já havia sinalizado, eu li uma parte do seu artigo, e você também mencionou aqui, e Luciane também, da importância, né, vocês falam da importância das condições preliminares para o processo de alfabetização, e também com foco no desenvolvimento das capacidades que são necessárias para o desenvolvimento dessa alfabetização. E Luciane também colocou com ênfase sobre essas condições, o trabalho, a criança ela tem que ter uma ampla convivência com a língua escrita, não é uma alfabetização massificadora, mas ela tem que conviver. Então, eu gostaria só a minha questão está vinculada a essa concepção hegemônica hoje do aprender a aprender, e principalmente na educação infantil, isso nas escolas públicas, geralmente na escola pública, né, e eu vou falar por São Paulo, São Bernardo, São Caetano, os municípios do ABC, que hoje a regra é considerar que o foco principal da educação infantil é a brincadeira, e não pode ter convivência com a língua escrita, ela passa muito de forma periférica. E aí depois, o outro problema é que também de 1ª a 4ª série, do 1º ao 5º ano, o objetivo exclusivo está dedicado ao processo de alfabetização. Isso é muito preocupante, porque a gramática, a história, quer dizer, tudo envolve o processo de alfabetização. Nós passamos por isso. A educação infantil nunca ela teve como meta principal a alfabetização, mas sim a convivência, as brincadeiras, mas que tinha um currículo que permeava essa formação. Então, eu vou passar novamente a bola para vocês fazerem um pouco esse contraponto, ou como vocês preferirem, mas qual é realmente a diferença entre se nós deixamos a criança livre e solta, como um processo de aprender a aprender, ou ter como foco realmente o papel do professor como instigador, como mediador, como propositor de atividades, e que tenha, assim, um estímulo à convivência com essa língua escrita, a convivência com fonemas. E a segunda questão é um pouco dessa metodologia, porque Maria Montessori, por exemplo, né, com fonemas, aqueles métodos que se utilizavam, não estou me referindo ao método de repetição, não é isso, mas trabalhar o universo mental das crianças, esse raciocínio, essa reflexão, como vocês disseram, que o processo de alfabetização é um processo complexo, e por isso as crianças, muitas, não se apropriam da língua escrita hoje, estando na escola, chegando ao 9º ano, sem ainda ter plenamente constituído a apropriação dessa língua escrita. Então, vou passar a palavra para vocês. Então, veja bem, Lúcia, a Bruna trouxe aqui um pouco, eu trouxe também os fundamentos, né, os princípios teóricos e metodológicos do Vygotsky. Do ponto de vista do Vygotsky, o ser humano é o ser social, nós nascemos em sociedade, né? O próprio nascimento é um ato social. E esse modo de viver em sociedade provoca, transforma, constrói a cultura, que é sempre histórica, né? Então, nós somos representantes do nosso tempo. E aí, o Vygotsky, ele vai dizer que a brincadeira, ela é fundamental no processo de desenvolvimento da criança, quer dizer, a brincadeira, ela é constitutiva, ele fala, a criança não brinca o tempo todo, mas quando ela brinca, esse brincar possibilita a ela, por exemplo, a troca de papéis, o jogo do faz de conta, a construção e
a construção, a transformação e o uso de regras. Então, brincar é uma coisa muito séria no desenvolvimento da criança do ponto de vista do Vygotsky. E aí a questão é a seguinte: ao brincar, a criança está construindo noções, está se testando, está, enfim, se sentindo provocada naquelas relações, né? Nós temos aí pensado muito essa questão da brincadeira como um processo fundamental no desenvolvimento da criança. E a brincadeira envolve, a Bruna deu vários exemplos, a brincadeira envolve a função semiótica, né? Envolve a significação. Então, o que eu penso que a escola tem que fazer é trazer a literatura, trazer as histórias contadas por essas crianças e escrita, né? Promover troca de cartas, por exemplo, ou seja, pensar o uso, a funcionalidade da escrita como uma necessidade da criança, entendeu? Então, a criança não está escrevendo porque a professora mandou, ela está escrevendo porque ela quer escrever, e isso faz toda a diferença. É a diferença de um ensino moral e de um ensino ético, que o Vygotsky também destaca tanto. Então, os métodos, eles acabam, e essa padronização, todo esse treino, digamos, eles acabam transformando a permanência da criança na escola um fardo muito pesado para a criança, né? E a ideia dessa atividade poder ser brincante, eu vou te dar um exemplo que aconteceu, eu coordeno o PIBID aqui na pedagogia, nesse momento aqui na UFSC, o PIBID de pedagogia. Nós temos um grupo que está num 5º ano, acompanhando lá as professoras com todo esse desafio, né, de crianças em plena transformação, né, com mudança aí de voz, mudança de corpo, enfim, de tudo, e no município, nesse momento, aqui em Florianópolis, os 5º anos estão em período integral. Então, as crianças ficam 9 horas sentadinhas. O que a gente fez em comum acordo com a professora? Criamos jogos e brincadeiras a partir das dificuldades das crianças, inclusive com alfabetização também, né? Mas questões matemáticas, questões, enfim, que envolviam os problemas, os maiores problemas que as crianças estavam enfrentando. E a partir do momento em que elas jogaram, que elas brincaram, elas foram superando muito rapidamente aqueles problemas. Inclusive, por exemplo, de escrever C cedilha, ou SS, ou 2 S, enfim, a nossa língua portuguesa é extremamente complexa, né? Por que eu escrevo casa com S e escrevo vizinha com Z? Então, essas questões, elas são questões que precisam estar num contexto significativo, para que a criança possa entender, primeiro, a lógica de todo esse sistema alfabético, né? Ter o domínio do código, e ela vai ter esse domínio do código a partir do momento em que ela tiver essa proximidade com a língua escrita, e aí depois o envolvimento dela com a língua escrita vai possibilitar a ela ter uma escrita melhor, né? O Caetano Veloso, no livro dele, Tropical, não sei, Brasil Tropical, enfim, tem Tropical, ele fala assim, que precisa se ler muito para nós nos constituirmos leitores, né? Você precisa ler muito para você se transformar num leitor. Então, não vai ser num ano, em 2 anos, que a criança vai ter todo esse domínio, né? Mas é preciso que a escola acene de um modo que ela sinta prazer pela leitura e pela escrita. Não sei se a Bruna concorda aí com as minhas ponderações. A sua pergunta traz muitas questões, né? Por exemplo, só o termo aprender daria para fazer um podcast só sobre ele. Mas é importante retomar porque esse lema, né, a partir dos chamados 4 pilares da educação,
vem fundamentando as políticas públicas desde a década de 90, esteve presente nos PCNs e também, de certa forma, tem fundamentado agora a BNCC, formulada a partir de competências e habilidades, né? E aí, se a gente vai para o âmbito das pedagogias das competências, tem muitas questões para a gente pensar. Sobre o aprender a aprender, eu destaco 4 princípios valorativos formulados pelo professor Newton Duarte, em que ele vai colocar que essa perspectiva vai defender que é mais importante o conhecimento que é construído do que o próprio conhecimento, independente do grau de complexidade desse conhecimento, e que é melhor, então, aprender sozinho do que com o professor num processo sistemático, planejado, orientado, por meio da transmissão de saber. Além disso, as necessidades imediatas dos alunos, né, os seus interesses, devem nortear todo o processo de organização do ensino. Né? Então, olha, o que o aluno quer aprender, o que é significativo para ele. É claro que a aprendizagem precisa ser significativa, mas os significados são criados, né? Como a professora Luciane colocou aí, e os motivos para estudar, eles são criados. Se a gente vai no Leontiev, né, na questão da teoria da atividade, e pensar na criação de motivos para o estudo, o aluno não vai chegar motivado, né, para aprender. Isso não é o professor que parte disso, ele vai ficar muito frustrado. Nós precisamos criar motivos para que a escola tenha sentido para o aluno. E aí a outra questão é o quanto que, né, nesses princípios, a educação ela precisa estar formando indivíduos altamente flexíveis, polivalentes, né, para atuar nessa sociedade. E aí, quando você destaca a questão da educação infantil, como a alfabetização ou o ensino da linguagem oral e escrita é visto nessa etapa, não tem como a gente não trazer o histórico dessa etapa que perpassa uma dicotomia entre cuidado e educação. Né? Numa perspectiva de educação, principalmente a creche, numa perspectiva assistencialista, que vai cuidar das crianças, a pré-escola, numa perspectiva, olha, aqui agora é sério, agora vai começar, agora vai aprender, né? Como se o bebê que estava lá não estivesse aprendendo nada, né? Então, a gente tem, e também perspectivas que vão colocar essa fragmentação, né? Então, assim, olha, educar é cuidar. À medida que você educa, você está cuidando, e todo cuidado né, contém ali a educação. Então, na perspectiva histórico-crítica, a gente não separa cuidado de educação, a gente entende que é um processo educativo, independente se você está tratando de questões mais imediatas, ali ligados à questão da alimentação, né, cuidados com a higiene, isso tem uma demanda formativa. E qual foi a consequência disso para o ensino da leitura e da escrita na educação infantil? Ou nós caímos em perspectivas totalmente assistemáticas, e é o brincar pelo brincar, ou, né, a perspectiva anti-escolar negar a educação infantil enquanto instituição escolar, que sim, lá tem ensino, isso não significa que nós vamos colocar as crianças enfileiradas uma atrás da outra e mandar ficar fazendo cópia, não é isso, né? A professora Luciana falou, olha, brincar é uma coisa muito séria, e é mesmo. É muito difícil você brincar com intencionalidade pedagógica sem você matar a brincadeira da criança. Como é que o professor se insere na brincadeira? Porque não é só deixar a criança brincar, né? Sentar lá no cantinho e observar. Até essa observação, ela tem que ser atenta. Então, ou a gente tem esse brincar sistemático, ou, principalmente na pré-escola, nós vamos ter a antecipação de práticas e conteúdos que são específicos do ensino fundamental. E aí há questões super importantes que poderiam estar sendo desenvolvidas e trabalhadas na educação infantil, como, por exemplo, o desenho, a criança desenhar e ela está lá traçando letra, isolada, está lá nomeando letra. Então, a gente precisa repensar essas questões no âmbito da educação infantil, e isso perpassa a formação de professores, e compreender
que o que é um sistema de representação e como que o gesto, o desenho, o jogo de faz de conta e muitas outras coisas vão contribuir para o desenvolvimento psíquico da criança para que ela se alfabetize. Isso não significa trabalhar numa perspectiva de maturação ou dos testes de prontidão, né? Olha, agora que a criança está pronta, não é isso, né? Vai muito além dessa perspectiva aí behaviorista. E o próprio Luria, né, ele fala que antes da criança traçar a primeira letra, ela já aprendeu, já se apropriou de diversos aspectos da sociedade que lhe permitem aprender a ler e escrever. Então, a alfabetização não começa no traçado das letras, né? Eu acho que quando a criança ouviu pela primeira vez a fala humana e está se apropriando ali da linguagem oral, a gente pode dizer que iniciou o seu processo de aprendizagem da linguagem humana. Então, brincar na perspectiva histórico-crítica, ele é fundamental na educação infantil, mas não é esse brincar sistemático. No caso do ensino fundamental, a gente também tem perspectivas que vão colocar, olha, a criança ela vai construir, ela vai descobrir sozinha como o sistema alfabético funciona, né? Há uma centralidade no nome da criança. E aí tem, né, estudos, trabalhos no âmbito também do enfoque histórico-crítico, colocando qual é a problemática da gente limitar, né, esse processo nessa perspectiva em que a criança sozinha ela vai construir o seu conhecimento. Uma das questões que eu quero destacar sobre a alfabetização no ensino fundamental é a centralidade nos gêneros textuais, né? Tem até estudos aí que vão colocar, olha, a ditadura do texto, né? Então, agora não pode mais ensinar letra de sílaba isolada, a gente precisa trabalhar a partir do texto. Então, veja, isso não sou eu só que falo, tem outros autores estudando isso e colocando que nós temos aspectos importantes no âmbito dos métodos. E os mais recentes estudos no âmbito da neurociências, que a criança ela não vai sozinha e automaticamente estabelecer relação entre grafema e fonema. A gente precisa organizar esse processo. Então, precisa de uma sequência, de uma ordem, de um planejamento, de intencionalidade. Só que isso não pode ser feito de modo isolado, com as letras, sílabas, ou a questão, a pronúncia isolada de fonemas, porque a gente não pronuncia, né, o fonema isoladamente na corrente da fala. E uma recente proposta que é o professor Bazeu, né, de Araraquara, que tem desenvolvido, ele pegou uma premissa do Marx. O Marx diz assim: a anatomia do homem é a chave para a anatomia do macaco. Ou seja, é a partir do mais desenvolvido que nós temos condições de entender o menos desenvolvido. Então, se a gente vai estudar o desenvolvimento humano, o Homo sapiens, qual é o ser humano que nós vamos tomar como referência? É o bebê? É a criança? Ou é o adulto? É o ser mais desenvolvido. No âmbito da cultura, o Saviani vai colocar que quando a gente se apropria, primeiro que ele coloca, né, que a cultura popular, a cultura erudita, ela se origina na cultura popular. Só que quando você se apropria apenas da cultura popular, você não tem elementos para compreender a cultura erudita. Mas o inverso é verdadeiro. Quando você se apropria da cultura erudita, você se apropria de uma forma muito mais rica e com mais qualidade da cultura popular. E eu sempre levo esse exemplo para os meus alunos. Eu pego assim, músicas bem populares, samba, forró, shot, e peço para eles identificarem ali qual elemento da cultura erudita, se apropriado, faz diferença na apropriação daquela música. Né? Então, eu levo um samba enredo da Mangueira, né? 100 anos de liberdade, 100 anos de ilusão, de 88, e que fala assim, olha, o negro, né?
estava livre do açoite da senzala, mas preso na miséria da favela. E se a gente não estuda a história do Brasil, o que significou a Lei Áurea, porque de fato ela não foi uma libertação para o povo negro, como é que você vai entender esse samba-enredo, né, que é mais popular do que um samba-enredo no Brasil? E por que eu estou falando isso? Não, olha, o que tudo isso tem a ver com alfabetização? Porque quando a gente limita o processo de alfabetização a gêneros textuais do cotidiano, lista, receita, manual de instrução, cardápio, nós não estamos proporcionando que os alunos se apropriem de gêneros textuais mais elaborados. Então, nós temos defendido, do âmbito da pedagogia histórico-crítica, né, e aí especialmente com os estudos do professor Mazeu, é que a literatura infantil, né, os textos da literatura infantil, eles, nessa lógica, né, da anatomia do homem, a chave para a anatomia do macaco, a partir do mais desenvolvido que a gente entende o menos desenvolvido, a literatura infantil, o conto, ele contém lista, receita, esses gêneros do cotidiano. E eu tenho observado os livros de literatura infantil e tenho percebido muito isso. Por exemplo, a sequência lá, o carteiro chegou, o carteiro encolheu, o carteiro no Natal. É um texto da literatura infantil que contém outros gêneros textuais. O livro, A Verdadeira História da Chapeuzinho Vermelho, que vai contextualizar, né, o que antecede a história. Lá dentro tem um cardápio, tem um jornal dentro desse conto, do livro. Né? Então, olha a riqueza da literatura infantil, enquanto não é que nós vamos encontrar gêneros textuais riquíssimos. E a importância da palavra, o Vygotsky vai falar que a palavra é a porta de entrada para o mundo. Então, quanto que a partir dessas histórias clássicas, ou nas suas releituras, né, que eu adoro as releituras dos contos clássicos, nós temos palavras ali com grande potencial, não só para a gente trabalhar, e isso é de uma pesquisa orientada pelo professor Mazeu, que eu vou falar agora, foi semana passada, a defesa, eu estava na banca. O nível linguístico da palavra, e aí vai entrar semântica, fonética, enfim, várias questões. O nível narrativo, então, quanto que aquela palavra está inserida naquela narração, e o nível ideológico. Então, eles pegam a palavra medo, porque a Chapeuzinho estava com medo do lobo, era amarelada de medo, né? Chapeuzinho amarelo, do Chico Buarque. Olha quantas questões nós podemos trabalhar com a palavra medo, que vai muito além do M com E, D com O, medo, que é importante, a criança precisa entender isso, mas quais são os significados e os sentidos da palavra medo? E também a apropriação ideológica. Então, macaco é uma palavra que aparece muito nas cartilhas, né, pela simplicidade das sílabas. O que essa palavra macaco pode significar? Né? Qual é o seu significado estável? E os diferentes sentidos, a depender do contexto, até dentro do racismo. Isso não é trabalhado com as crianças no processo de alfabetização. Né? Essas diferentes dimensões da palavra. Porque o que ela significa? O que essa palavra significa? As propostas hegemônicas também trazem isso. Mas quais palavras têm potencial para a gente pensar também nessa formação crítica, desvelando, né, os significados e os sentidos da palavra? Então, vejo que um desafio no ensino fundamental é essa questão, da gente pensar a palavra não só retirando palavras do texto, mas pensando nessas outras dimensões. Bruna, mas só te complementando, aqui em Florianópolis a gente tem trabalhado muito com o tupi que você fala, o africano que você fala. Então, assim, tem também uma formação muito densa nisso, né, de compreender todas essas instâncias da palavra, né, que o Vygotsky traz muito bem no Pensamento e Palavra, lá o 7º capítulo de Pensamento e Linguagem. Então, não adianta só pensar na morfologia ou na sintaxe, mas
o mais importante é justamente essa relação que constitui uma unidade, né, que ele vai dizer a palavra microcosmo da consciência humana, é a significação, né? Então, a gente chega no significado pelo sentido, e aí a importância de que esse texto, ele seja próximo da criança, ele seja um texto, quer dizer, eu posso levá-la para muitos lugares, é isso que tu falasse, essa intencionalidade é proposta pela professora, né? Eu agradeço imensamente, olha, que prazer ouvir Bruna e Luciane, um diálogo importantíssimo, pena que o nosso tempo precisa, não é que precisa, ele é limitado também porque para a gente deixar um desejo de voltar a conversar sobre essa questão. Mas olha, o que vocês trouxeram, que cada uma trouxe de compreensão, é muito valioso demais para propiciar essa reflexão junto às nossas colegas educadoras, as nossas colegas que estão na educação infantil, no ensino fundamental, nas séries iniciais, e porque precisamos, sim, pensar no pleno desenvolvimento das nossas crianças extremamente inteligentes, ou garotada bonita, viva, né, que precisa receber o melhor que nós temos a oferecer a ela. Então eu peço desculpa, primeiro quero saber se vocês têm mais alguma palavrinha para dizer, se vocês desejam, porque senão aí nós encerramos. Fique à vontade, se vocês desejarem só falar algo rápido, para nós encerrar. Só agradecer a professora Lúcia. Professora Luciane, foi um prazer. Espero que, né, o pessoal aí, os ouvintes do podcast Passaredo, tenham gostado da discussão. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Também agradeço muito a Lúcia, a Bruna, foi um prazer conhecê-la. E seguimos, né, na luta. Sim. E espero ter uma outra oportunidade para a gente voltar a esse bate-papo riquíssimo. Só tenho que agradecer a vocês. Pessoal, chegamos ao final de mais um programa do podcast Passaredo. Agradecemos os ouvintes, aqueles que vêm acompanhando os nossos debates. A participação de vocês é sempre muito importante. Aproveito para pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal e também acompanhar o programa pela Baruch FM. O tema de hoje ele é um tema relevante, então quem puder depois ir sinalizando, deixando alguns recadinhos, agradecemos muito. E até o próximo.